A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 270º dia, estamos iniciando a leitura no livro de Neemias. Trago para o dia as considerações preliminares, o propósito do livro e as características especiais. Autor: Esdras e Neemias. Tema: reedificação dos muros de Jerusalém. Data: cerca de 430 a 420 a.C. Considerações preliminares. O livro de Neemias encerra a história do Antigo Testamento, ocasião em que os expatriados judeus foram autorizados a retornarem a seu país, estando cativos na Babilônia juntamente com o livro de Esdras, com o qual forma um só livro do Antigo Testamento hebraico. Neemias relata os 3 retornos dos exilados a Jerusalém. Esdras trata de fatos dos 2 primeiros retornos, 538 a.C. a 457 a.C., e Neemias de fato ligados ao terceiro, 444 a.C. Enquanto o enfoque de Esdras recai na reconstrução do templo, o de Neemias recai na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os 2 livros frisam a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e a sua palavra. Neemias, um contemporâneo de Esdras, servia na corte de Artaxerxes I, rei da Pérsia, como copeiro quando soube que os exilados que já se encontravam em Judá estavam sob o opróbrio e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas. Depois de orar em favor da triste condição de Jerusalém, Neemias recebeu uma munificente autorização do rei Artaxerxes para viajar a Jerusalém como governador e reedificar os muros da cidade. Como líder dinâmico, ele motivou seus compatriotas a reedificar todo o muro em apenas 52 dias. Apesar da ferrenha oposição, serviu como governador por 12 anos, depois de um breve retorno à Pérsia. Exerceu um segundo mandato de governador de Judá. Esdras, o sacerdote, auxiliou Neemias na promoção do avivamento e renovação espiritual do remanescente que voltaram. É possível que Neemias tenha ajudado Esdras a escrever este livro. A historicidade do livro de Neemias é confirmada por documentos antigos descobertos em 903, chamados Papiros de Elefantina, que mencionavam Sanbalaque, Joanã e a substituição de Neemias como governador em cerca de 410 a.C. O propósito do livro. Este livro foi escrito, primeiro, com o epílogo da história pós-exílica de Judá, iniciada no livro de Esdras, e segundo, para demonstrar o que Deus fez em favor do remanescente judeus através da liderança piedosa de Neemias e Esdras durante a terceira etapa da restauração pós-exílica. A visão panorâmica. Os capítulos 1 a 7 narram o desempenho de Neemias como governador e como responsável pela reedificação dos muros de Jerusalém. O capítulo 1 revela a profundidade espiritual de Neemias como homem de oração. Estando a serviço do rei da Pérsia, foi informado da triste situação de Jerusalém e começou zelosamente a interceder em oração, pedindo que Deus interviesse em favor da cidade e dos seus habitantes. O capítulo 2 descreve como Deus usou Artaxerxes para nomear Neemias como governador de Jerusalém e como este chegou ali. Os capítulos 3 a 7
revelam a liderança corajosa, sábia e decisiva de Neemias ao mobilizar Jerusalém para reconstruir seus muros. E isto em apenas 52 dias, a despeito de forte oposição dentro e fora da cidade. A segunda metade do livro descreve, primeiro, a restauração espiritual que teve lugar entre os habitantes de Jerusalém, liderada por Esdras, o sacerdote. E segundo, certos problemas nacionais abordados por Neemias. De muita importância para a renovação espiritual do povo foram a leitura pública da lei de Deus, o arrependimento do pecado e uma nova resolução do remanescente no sentido de ter em memória o seu concerto com Deus e de cumprimento. O último capítulo trata de reformas que Neemias iniciou durante o seu segundo período de governo. Características especiais. 5 características especiais destacam-se no livro de Neemias. Primeiro, registra os últimos eventos da história judaica do Antigo Testamento, antes do período intertestamentário. Segundo, fornece o contexto histórico de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, posto que Neemias e Malaquias foram contemporâneos. Terceiro, Neemias é um excelente modelo bíblico de um líder crente no governo. Um homem de sabedoria, convicção, coragem, integridade a toda prova. Fé firme, compaixão pelos oprimidos e possuidor de ricos dons de liderança e organização. Durante todos os seus anos como governador, Neemias foi um homem justo, humilde e isento de cobiça, abnegado e que não se corrompeu pela sua posição ou poder. Quarto, Neemias é um dos exemplos mais notáveis do Antigo Testamento de um líder que ora. Conforme também Daniel. Uma das 11 vezes, o registro descreve Neemias dirigindo-se a Deus em oração ou intercessão. Foi um homem que executou tarefas que pareciam impossíveis por causa da sua total dependência de Deus. Quinto e último, o livro ilustra de modo claro o fato de que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo e a tenacidade operam em conjunto na realização de uma visão dada por Deus. E por fim, o livro de Esdras ante o Novo Testamento. Este livro registra o cumprimento de todos os passos básicos da restauração do judaísmo pós-exílico, passos estes necessários à vinda de Cristo no início da era do Novo Testamento. Teve lugar a reconstrução de Jerusalém e do templo, a restauração da lei, a renovação do concerto e a devida preservação da linhagem davídica. Exteriormente, tudo estava em condição para a vinda do Messias. O período retratado em Neemias termina com a esperança profética de que o Senhor em breve virá ao seu templo. O Novo Testamento começa com o cumprimento dessa expectativa e esperança pós-exílica. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.